Eu acho que é a pergunta que, pelo menos, os nossos servidores aqui estão mais ansiosos, né, em ouvir o senhor. Tá? O plano de carreira é uma importante ferramenta de gestão quando utilizada para a qualificação permanente do quadro e como incentivo para o desenvolvimento das atribuições em nível de excelência, como o senhor falou ali agora há pouco. Contudo, os patamares de negociação do PCCS foram estabelecidos em momento e conjuntura diversa à atual, restando uma série de direitos retirados dos servidores, como triênios, licença-prêmio e adicionais de tempo de serviço. Após aquele período, praticamente suplantando políticas que impactam no crescimento vegetativo da folha. Por outro lado, vivemos o maior período sem reposição inflacionária dos vencimentos dos servidores. Já são 6 anos, se considerarmos as database, período no qual os membros obtiveram uma reposição salarial parcial e insuficiente na ordem de 16,38%. A equiparação do auxílio-refeição, cuja legislação pertinente foi alterada para permitir sua efetivação, ainda não foi implantada pela atual administração. O sindicato defende a abertura de mesa de negociação para a revisão do plano de carreira dentro do período da próxima gestão do Ministério Público. Qual a posição da sua candidatura acerca da possibilidade de negociação da revisão do plano de carreira dos servidores? É possível discutir uma recomposição de perdas dentro desta revisão? O compromisso com a equiparação do auxílio-refeição será mantido? Excelente pergunta, Jodar. Eu participei, né, junto com vocês, da construção do plano de carreira. Não era responsabilidade minha diretamente, trocava algumas ideias, contribuí de alguma forma, e eu não sei, realmente eu não sei qual é a impressão, assim, esmagadora em relação aos nossos servidores, né, do nosso servidor em relação ao plano de carreira. Mas eu tenho que aproveitar esse espaço para dar os parabéns para vocês, né? E incluir a Carmen da Projus, porque às vezes o ótimo é inimigo do bom, né? E nós passamos essa experiência anteriormente, né? Buscando o ótimo, e nós vimos o que a história nos reservou, né? Talvez o último estado aí sem plano de carreira. E até me corrija se eu estiver errado, porque em época de pandemia, às vezes a gente lê e não perde a noção de quando leu, né? Mas eu acho que semana passada, eu vindo aqui para as Torres, não, foi antes do meu afastamento, eu vi lá na frente do fórum um cartaz, assim, dos servidores do Poder Judiciário lutando pelo plano de carreira deles, que ainda não saiu, né? E o nosso saiu. Também são o único do Brasil sem plano de carreira. E o nosso saiu. E isso é mérito de vocês também, porque, em verdade, nós que já nos conhecemos há muito tempo, todos nós amadurecemos e visualizamos que muitas vezes nós temos, assim, uma postulação justa, mas por uma série de circunstâncias ela não está madura para aquele momento ser implementada, e nós já lutamos por aquela solução, nós como promotores e vocês como servidores, estou dizendo, de projetos de lei, e ficamos sem nada, né? E eu acho que nós conseguimos construir um bom plano de carreira. Eu acho que construiu. Ele tem lacunas, claro que tem, as situações do OMP, a questão dos assistentes de promotoria, tem várias, a questão de algumas faltas, agora eu vou abordar, que não tiveram ali, agora eu vou abordar cada uma delas, o auxílio alimentação, que ficou suspenso pela Mansueto, né? Vou também entrar especificamente nisso, mas eu acredito que foi dado um passo importante, e esse passo importante que foi dado com a construção do plano de carreira, para nós, da administração, me lembra muito bem quando eu acompanhava ali com os servidores fazendo explanação, o nosso diretor-geral, mas tinha assim, ó, o Enio, tinha vários outros que estavam trabalhando no plano de carreira, e qualquer alteração que nós fazíamos, lembra? Qualquer alteração que nós fazíamos, por exemplo, aumentar o número de percentual das promoções obrigatórias, né? Aí se fazia um aumento ali do número de percentual. E aí tu ia para outra coluna que era o impacto era muito grande em relação a isso. Aí se achava um meio termo em relação a essa situação. Então, eu não posso vir aqui e fazer promessas vãs que nós vamos solucionar tudo que foi deixado para trás em relação ao plano de carreira. Isso é preciso um mapeamento mais detalhado.
Mas alguns compromissos dá para assumir, porque é inerente à nossa candidatura, sabe? É inerente à nossa candidatura. É exatamente como a gente pensa. Bom, vocês vão conseguir executar, não vão conseguir executar? Nós vamos calcular item por item. Mas abertura de mesa de negociação para nós ajustarmos, o que inclusive precisa de regulamentação, tem alguns itens lá que, pelo que eu vi, teria que rever, mas não precisam nem de lei, é só regulamentação, mas isso é claro que nós vamos fazer. O momento que foi aprovado o plano de carreira não é mais um momento atual, e é claro, vai ter um momento pós-pandemia, isso é claro que nós vamos fazer. Eu não tenho nenhuma dificuldade do diálogo, não tenho nenhuma dificuldade, até porque eu acho que quem tem medo do diálogo é quem tem medo de, muitas vezes, dizer não. E eu não tenho problema. Se daqui a pouco chegar a um determinado ponto e a gente entrar numa divergência, pode acontecer, né, Ledur? Eu vou explicar para vocês, olha, isso não dá por causa disso. Isso é a postura de que eu acho que se espera de uma chefia institucional, né? Então, a abertura de uma mesa de negociação, não só nos itens que vocês arrolaram, mas de todos os itens que vocês querem trazer, beleza, tranquilo. E aí nós vamos trabalhar como eu trabalhava na Subgesto, ou seja, vão se trazer 15 itens, 16 itens, nós vamos ter uma segunda rodada que nós vamos definir os prioritários em conjunto e vamos começar a trabalhar pelos prioritários, porque também é algo que eu aprendi na gestão, que quando tudo é prioritário, nada é prioritário, e aí mesmo que as coisas não acontecem. E nós vamos construir juntos, né? Seja pela possibilidade de viabilizar, seja porque vocês consideram os itens mais sensíveis, o que é prioritário, e vamos ver como a gente avança. Eu gosto muito da ideia, tu não falaste, Jodari, se tu falou, eu não percebi, desculpe, tá? Mas eu gosto muito da ideia do adicional de qualificação. Eu gosto muito dessa ideia. Isso é uma ideia que eu gosto assim para membros, isso é uma ideia que eu gosto para servidores, isso é algo que eu acho que estimula a qualificação do servidor, né? E retorna. É claro que tem que ter regras, né? É claro que tem que ter regras em relação ao adicional da qualificação, mas você sabe que um dos últimos pedidos que eu fiz ali quando saí da Subgest foi para o pagamento de parte de um curso de pós-graduação para o meu pessoal ali do Lab, porque eles trabalham muito com análise de dados, né? E eles me trouxeram as referências ali em outros estados e que já tinham essa regulamentação, e eu fiz esse pedido e infelizmente não foi possível, porque, em verdade, nós não tínhamos uma legislação, enfim, eu até não cheguei a ler totalmente a justificativa, porque foi bem ali eu estava saindo. Mas algo que envolva a qualificação do servidor e do promotor são ideias que me agradam. São ideias que me agradam. Nós podemos trabalhar de várias formas, nos critérios de promoção, nos critérios de remoção, falando para membros e servidores, né, mas inclusive servidores, isso é algo que me toca muito, que eu simpatizo. Se eu fosse um negociador nato, eu segurava essa resposta, mas aqui eu prefiro apostar no vetor transparência, né? Eu estava na sala quando o Fabiano prometeu equiparar o auxílio alimentação dos membros e servidores, e essa promessa vai ser mantida. E isso não vai ser mantida porque eu estava na Subgest, vai ser mantida porque isso é uma continuidade da própria administração pública, ou seja, se isso era um ponto importante, se foi feito este acordo, né, e eu estava quando ele disse isso para vocês, eu penso que todos os candidatos, isso não tem que nem ser mais negociado, isso é barreira superada, e depois veio o Alemão Sueto, impediu isso, mas eu estava lá quando o Fabiano disse isso, eu sei que ele falou isso, então isso para mim está superado. Eu acho que nós vamos ter que buscar uma solução adequada, e aí eu conto com a parceria de vocês, né, para situações dos assistentes, né, eu sei que a postulação é realinhamento salarial, eu não sei se isso é possível, mas, como eu disse, tem que fazer cálculos, né, mas eles ficaram ali meio que num breu, meio que numa situação que precisa ser resolvida, e o OMP, né, os nossos oficiais do MP, uma das, eu não sei se é o que vocês estão pensando, mas uma das questões que me parece, assim, bem possível de ser feita é priorizar, né, as gratificações para o pessoal que é OMP, né, porque agora com o aumento do número de possibilidades de atividades externas, com o número limitado das gratificações, pode dar uma insegurança em relação a isso, não está dando, pelo que eu sei não está dando, mas talvez a gente vai ter que construir junto aí, ouvir as demais categorias, não, mas os demais envolvidos, mas talvez seja justo, assim, uma situação de priorizá-los, né, nessa questão das funções gratificadas, nós vamos ter que
mexer nisso. E o último aspecto, assim, nós temos que criar uma política de reposição de perdas, né? E isso vale para membros e servidores, né? Nós vamos ter que criar essa política, porque senão nós vamos ser absolutamente corroídos pela inflação. Isso acontece, o subsídio já virou praticamente uma reposição a cada 4 anos, né? Ao final de cada legislatura se vê recomposição. E eu acompanhei muito de perto a luta de vocês na Assembleia Legislativa para as reposições, né, dos servidores. Então, não tem uma solução pronta em relação a isso, né? Como é que nós vamos fazer? Não tem uma solução pronta, mas é algo que não pode deixar do nosso radar, né? Vocês querem ver um exemplo? Nós estamos, assim, em relação aos membros, falando muito de questão remuneratória, e na pauta dos candidatos não tem reajuste de subsídio, não tem, ninguém fala nisso, ou seja, já se esqueceu, já se perdeu tanto a esperança de reajuste de subsídio que não é mais pauta. Ou seja, mas quando é que vão se reajustar nosso subsídio? Né? Já se sabe que saiu tanto do nosso controle que não é mais pauta. E isso também está acontecendo com servidores, né? Porque impacta lá na Assembleia e é uma luta, é um travamento, é uma situação. Como é que eu penso em mudar isso? Tá? Como é que eu penso? Não é mudar isso, mas começar a melhorar isso. Nós temos que fazer uma verdadeira reforma no nosso setor de comunicação. Né? A gente nos comunica muito mal interna e externamente. Então, há uma impressão dos promotores e dos servidores que nós somos tudo marajás, que nós recebemos Babilônias, que nós estamos fechados na pandemia, que nós estamos de férias há um ano e meio, né? Teve programas de TV que pessoas aí gostam de frequentar, que o âncora disse isso, mas vocês estão há 1 ano e meio fechados, desconhecendo do nosso trabalho, né? Então, esse é um aspecto que nós vamos ter que colocar, nós vamos ter que primeiro começar a criar um ambiente favorável para isso. E aí a comunicação, né? O Corsini, ele vai mais adiante, ele diz assim, nós temos que, não é comunicação, é marketing institucional, eu não chego a tanto, mas nós vamos ter que ajustar algo, porque senão realmente a inflação vai nos corroer. Acho que isso é uma preocupação de vocês também, né? Essa questão das perdas inflacionárias. Sim, sem dúvida, doutor Sérgio. A ideia, já que o senhor falou da questão do adicional de qualificação, a ideia, esse adicional de qualificação sempre foi uma pauta nossa, desde lá 2014, 15, quando nós tivemos a primeira proposta construída conjuntamente, 2011 até, né, já tinha proposta já da criação desse adicional. Nós tentamos trazer para a negociação, neste momento que nós vivemos em 2019, da negociação, não foi possível, né? Mas nós compreendemos, a categoria compreendeu que era necessário realmente ter um plano de carreira, né? Que eu concordo com a colega Laura ali, falou que não é ótimo, nem é bom, é um plano de carreira que foi possível no momento, dadas as circunstâncias, mas que nós já tínhamos a perspectiva de trabalhar por uma melhoria dele. E é que eu saúdo o fato do senhor ter trazido essa questão do adicional de qualificação, porque realmente é uma demanda que atinge uma grande parte dos nossos servidores, né? Principalmente o pessoal ali da área jurídica. É algo assim que nós temos que pensar, viu, Jodar? É impossível, assim, para mim, mesmo que eu estivesse ali na Subgest e alguém possa me visualizar como administração, como não administração. Na verdade, para quem não sabe do meu histórico, né, eu era presidente da associação, saí da presidência da associação, fui para o júri de Porto Alegre, fiquei pouco tempo ali, porque a eleição foi logo seguida, mas fiquei 7 meses ali no júri de Porto Alegre, local que eu me orgulho, e fiz vários amigos, espero que eles estejam aí no chat de vocês aí me ajudando, e a partir dali o Fabiano me convidou para eu assumir a subdigestão, e o meu trabalho na subdigestão foi um trabalho bem específico, porque veio a pandemia, veio os sistemas, veio o EPROC, veio tudo mais. Então, realmente eu não tenho hoje condições de dizer qual é o entrave disso, qual é a repercussão financeira disso, para assumir um compromisso seguinte, olha, nós vamos fazer isso em 6 meses, 1 ano. Eu não tenho, seria leviano da minha parte criar uma expectativa depois frustrada, mas que essa ideia é uma ideia que me agrada muito em todos os aspectos, para todos, inclusive para membros, para servidores, isso é inegável.
porque eu sempre tive muito ligado a essa questão de qualificação, né? Foi algo que sempre me motivou internamente. Se a instituição puder catapultar isso e retornar depois o serviço para a própria instituição, eu acho isso mágico, né? Agora, como fazer, realmente eu não tenho essa fórmula, né, Judá? Mas isso está no nosso radar, sim. A outra questão que você tocou ali no assunto era a questão dos oficiais, né? Que contém ali, que está contido no nosso caderno de propostas, né? Que nós entregamos para o senhor, né? Para os demais candidatos. Que é a proposta nossa seria o sonho dos oficiais, atuais oficiais, é a criação da especialidade, né, na renegociação do plano de carreira, né? Seria criar a especialidade de oficial dentro do grupo de cargos de técnico, criar a especialidade oficial do Ministério Público, né? Essa ideia, preservando os atuais oficiais na manutenção das suas atribuições.